Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva. E eu estava vindo para cá hoje, e hoje os nossos irmãos da Igreja Católica comemoram o dia de São José Operário, né? Tem um dia que é dedicado pelos irmãos católicos a São José, que é o dia 19 de março, mas hoje, 1º de maio, é dedicado a São José Operário, que é o patrono de todos os trabalhadores. E aí eu estava lembrando que Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade como podemos explicar o que é trabalho, à luz da lei de Deus, o que é o trabalho. E os benfeitores respondem que é toda atividade no bem. Toda atividade no bem é classificada como trabalho diante da lei de Deus. Então, quando a gente se propõe a fazer algo de bom para todos, não é de bom para mim, é bom para todos, porque Emmanuel fala para a gente que fazer o bem é uma atividade onde a prática do bem seja para todos, mesmo que não seja para mim. Mas tem que ser para todos. Quando eu quero fazer bem só para mim, eu entro no processo do egoísmo, do egocentrismo. Mesmo que eu contrarie todo mundo, mas eu esteja feliz, então deu certo. Não, a luz do Evangelho é o oposto. Eu tenho que fazer o bem para todos, mesmo que não seja para mim. E a gente tem vários exemplos disso ao longo da história da humanidade, a partir do exemplo maior de Jesus, que todos aqueles que quiseram seguir o Evangelho beneficiavam a todos, mas não necessariamente a si próprio. Temos o exemplo de hoje também, que lembra também o nascimento de Eurípides de Barçanufo, né? Esse benfeitor que nos ensina o caminho do bem através do estudo, da prática da caridade. Se formos olhar várias existências desse espírito, ele passou por diversas situações onde a proposta do bem que ele queria foi para todos, mas ele não tenha sido beneficiado pelo bem que ele desejava aos outros. Na condição de Eurípides de Barçanufo, ele, aos 38 anos de idade, eclodindo na Terra a Primeira Guerra Mundial, a Primeira Grande Guerra Mundial, e também a gripe espanhola, que à época, no início do século passado, ceifou a vida de 50 milhões de pessoas. Isso em 1916, 17 e 18. E Eurípides foi acometido também da gripe espanhola, e ele, com febre, doente, ele não deixava de atender. Antigamente chamava a farmácia de botica, né? Na sua botica, por quê? Porque ele manipulava os medicamentos, não havia a industrialização ainda, e ele, mesmo doente, continuava a tratar dos doentes da gripe espanhola, e ele conseguiu tirar muitas pessoas na cidade de Sacramento da morte pela gripe, mesmo ele tendo sucumbido a essa gripe, ele desencarnando no dia 1º de novembro de 1918. Então é essa a ideia que o Evangelho nos propõe, porque quando eu quero fazer o que é bom para mim e não é bom para a maioria, eu estou contrariando os ensinamentos que Jesus veio nos trazer através da prática. Através da prática. Dentre esses ensinamentos, Jesus nos propõe também uma observação muito criteriosa acerca daquilo que nos falam, daquilo que nós ouvimos. Porque João Evangelista, na sua epístola, ele tem grafado lá, e Kardec trouxe essa frase de João Evangelista para o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos alerta: não creiais em todos os espíritos, vede antes se são da parte de Deus. O que quer dizer um espírito que vem da parte de Deus? Que nos fala a verdade que o Evangelho nos propõe. O Evangelho não me propõe eu guardar a birra do Vicente, porque o Vicente não me deu bom dia. O Evangelho não me propõe que, quando o motorista passa, eu faço sinal para ele do ônibus e ele não para. O Evangelho não me propõe que eu rogue praga para ele também. Tomara que bata esse carro. Tomara que fure o pneu do ônibus. Não é essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que Jesus nos ensina: se teu irmão te injuria, te calunia, deseja o seu mal, ore a Deus por ele. A proposta do Mestre é o inverso das nossas ações legais. E a gente acha interessante, né? Porque muitas das vezes nós, espíritas,
A gente não roga praga. A gente acha engraçado, né? Engraçado, né? Fulano faz tudo errado, tá bem, tá no emprego bom, eu sou honesto, decente, cada dia eu como a alegria do povo, né? Arroz, feijão e ovo, né? Mas não, mas deixa o que é dele está guardado, né? Deus não dorme, não é assim? O que eu estou falando? Que para ele a coisa vai ficar ruim. E lógico, nessa proporção, para mim vai ficar tudo a mil maravilha, né? Eu vou ser hospedado no Copacabana Palace, do lado da Madonna, né? E está tudo resolvido a minha vida. E não é assim. Porque se algum espírito... Aqui, vocês, quem tem medo de espírito aqui? Pode apagar as luzes todas? Aí a gente vai ficar assim, para ela poder sair correndo, né? Nós, por sermos espíritas, aprendemos a conviver com os dois planos da vida. Sabemos que aqui não é a vida mais ou menos e a vida real é na espiritualidade. Não tem isso. A vida é uma só. É uma só. A manifestação dessa vivência é que vai diferir para nós encarnados e para os nossos irmãos que aqui estão desencarnados também participando da nossa reunião. Então, se eu ainda não compreendo que os espíritos ou aqueles que não estão mais na experiência física, que eles sabem tudo, eu estou propenso a ser enganado. Estou propenso. Porque não é porque nós desencarnamos que nós vamos saber tudo e nem viraremos anjo. Não dá para ser assim. Nós já temos essa consciência. O fato de nós deixarmos o corpo físico, nós seremos aquilo que nós éramos aqui no plano material. Se eu sou egoísta, vou continuar egoísta como espírita, como espírito. Se eu não sou amante da verdade, eu vou continuar não sendo amante da verdade porque eu desencarnei. Não tem mudanças drásticas na minha conduta moral. O que muda quando eu desencarnar é que, não tendo mais um corpo físico, determinadas necessidades físicas deixam de existir. E se eu não mudo o aspecto moral, ou seja, se eu não deixo de ter os meus defeitos, que eu guardo aqui no plano material e eu levarei esses defeitos para o plano espiritual, logicamente que eu não sou um espírito digno de crédito nas minhas afirmações, entendeu? Não dá para você... não, porque é o espírito que está falando, então é verdade absoluta. Não, não importa que seja, por quem seja que o espírito fale, não importa o médium pelo qual ele se utiliza. Nós temos o compromisso de analisar o conteúdo da mensagem. E nessa análise é que nós vamos começar a diferenciar. Tem uma historinha que conta que o diabo, Satanás, o caramunhão, filho da ronque-fuça, né? O caficento, que não existe, mas não vão fingir que ele existe nesse momento, diz que ele chamou os seus seguidores e falou assim: vamos espalhar algumas mentiras no meio do povo. E aí começaram a espalhar, aí começaram a falar: Jesus não morreu na cruz nada, gente, aquilo era para enganar vocês. Jesus, ele saiu, ele antes de ir para a cruz, ele fugiu, foi lá para outro país e levou a vida lá tranquila, morreu de velhice. Aí aqueles de nós que não conhecem a história, será? Será que é verdade isso? Algum tempo atrás, teve um filme, o título do filme era Jesus Superstar. Talvez aqueles que já estejam de cabelo branco, mesmo que pinte igual o Rubens, mas que tenha visto esse filme, tenha ouvido falar desse filme. E nesse filme, realmente Jesus não morreu na cruz. Ele, antes de ser preso pelos romanos, ele foge do Palácio de Pilatos, casa com Maria Madalena, vai viver numa floresta, e olha só a tua alegria, ficou careca. Nesse filme ficou careca, né? Jesus ficou careca e teve uma porção de filho com Maria Madalena. Muito espírita que diz que é estudioso teve a sua fé balançada nessa época.
sabe? Poxa, então o que falaram de Jesus é mentira? A gente não viu que o diretor do filme quis impactar a sociedade com uma nova temática criada por ele que balançou a fé das pessoas. Então, a proposta que o Evangelho nos traz é de termos uma fé raciocinada. Eu vou ler para não dizer que é invenção do Evaldo. Evaldo tem hora que inventa cada coisa. Essa proposta voltou no livro do Código da Vinci. O Código da Vinci também, isso. Kardec coloca assim, ó, na primeira página: fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Fé real, raciocinada, é aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. O que o senhor Allan Kardec está afirmando nesse pronunciamento? Que mesmo diante de várias situações que acontecem na minha vida cotidiana, se eu tiver uma fé raciocinada, uma fé verdadeira, eu posso balançar pelas circunstâncias, mas a minha fé não será abalada. E o que nós muitas das vezes vemos? Na casa espírita, eu não costumo falar dos nossos irmãos protestantes nem dos nossos irmãos católicos, porque eles não vêm aqui. Então, eu falo para nós espíritas. O que eu vejo muitas das vezes? Diante de uma dificuldade qualquer que a gente enfrente, seja de saúde ou desencarne de algum familiar, a gente começa a ter a nossa fé abalada. A gente começa a duvidar de que a espiritualidade sabe realizar aquilo que é melhor para mim, não aquilo que eu gosto, não aquilo que eu quero. Então, nós temos que ter um entendimento que a espiritualidade... Tem uma amiga, ela é protestante, ela mora lá no Acre. E ela, uma vez conversando com a minha esposa pelo WhatsApp, né, chamada de vídeo, ela virou para minha esposa e falou assim: ô Ivana, você tem que entender, Jesus não é garçom, não. Para a gente pedir uma coisa, ele traz, pede outra, ele traz. Ele não é garçom, não. Ele diz para nós que nós temos que fazer a nossa parte para conquistar determinadas situações, mas não é tudo. Eu achei tão bonito isso, essa frase, né, que Jesus não é garçom. E aí, estudando, sabe, Rubens? Aí você pega no Pão Nosso, tem a mensagem de Emmanuel, que Emmanuel fala assim: Jesus não é pajem para satisfazer as nossas vontades. Aí eu falei para essa amiga, Simone, o nome dela: Simone, acho que tu leu o Pão Nosso. Tu que não quer admitir que tu leu. Aí ela: Valdo, de repente, quem sabe... Ela é protestante. Quem sabe que na outra vida eu não tenha lido? Por quê? Não é... ela falou assim de brincadeira. Essa consciência da pluralidade das existências está em nós, espírito, não está no cérebro material, não. Está no nosso cérebro perispiritual, pelas diversas experiências que já passamos por aqui. Então, diante das dificuldades que eu enfrento na minha jornada, se eu tiver a minha fé abalada, é porque a minha fé ainda não é uma fé racional, raciocinada, uma fé substanciada no entendimento. E eu estou falando para vocês, Deus me perdoe, eu espero que vocês entendam, mas eu vi minha mãe desencarnar, meu pai desencarnar, uma filha desencarnar, 2 irmãos desencarnar, 3 sobrinhos desencarnar, então de desencarne eu entendo. Passar pela experiência do desencarne, da dor de ver alguém desencarnar, eu entendo. Então, quando alguém fala assim: minha mãe está muito doente, se ela morrer, eu não acredito em mais nada. Então, você se prepara para não acreditar em mais nada, porque a morte é um fato que não tem como fugir, a não ser que vocês me apresentem alguém que ficou para semente. Ali tem um pé de titia. Daqui a pouco vai florir uma titia ali. Não existe isso, não é? Kardec pergunta aos espíritos se existe determinismo na vida do homem. E os benfeitores respondem: em relação à vida material, o determinismo consiste, primeiro, no gênero de provas que escolhemos. Tá bom? O gênero de prova, não é a particularidade da prova. Eu não me dou bem com o Rubens, deve ser minha aprovação. Não, é cascata. É falta de benevolência e de indulgência de um e do outro. Mas não tem nada a ver com provação, não. Eu e meu marido, a gente não se entende. Não tem a ver com provação. Você
o gênero de prova que você idealizou antes de reencarnar é ter dificuldade de compreensão no meio que você está inserido. Então, essa incompreensão pode ser com a esposa, com o marido, não com sogra e cunhado não vale, porque isso aí é quase que é natural, né? Embora minha sogra é gente boa pra caramba, ela vai assistir a palestra, eu tenho que falar bem dela, né? Então, em relação à vida material, o determinismo existe em relação ao gênero de prova que nós escolhemos. E o nascer e morrer. Uma vez que você reencarna, só tem um jeito de você sair daqui, é morrendo. Então, isso é determinismo. E os espíritos falam, em relação à vida espiritual, o determinismo está em sermos felizes. E sermos felizes não está associado com as satisfações dos nossos interesses materiais. Ser feliz não representa que você acabou de ganhar um iate e vai fazer um tour pelo planeta e você vai ficar feliz por isso, porque não é assim. O ser feliz, que os espíritos dizem no aspecto espiritual, consiste em praticar a lei de Deus na sua integralidade. E eles dizem que o homem só é feliz quando cumpre a lei de Deus. Dela se afastando é infeliz e na sua infelicidade pratica o mal. Então, as nossas ações enganosas, erradas, é fruto da nossa infelicidade e não da perseguição da lei. Mas quando você começa a estudar o Livro dos Espíritos, começa a estudar a codificação kardeciana, você começa a criar um parâmetro de entendimento que aí sim a frase de João Evangelista começa a fazer efeito: não creais em todos os espíritos. O ponto de hoje está lá no capítulo 21 do Evangelho, falsos cristos e falsos profetas. E o item 11, Jeremias e os falsos profetas. E aqui tem uma citação do capítulo 23 de Jeremias, do versículo 16 até o 33, mas ele salta alguns outros textos. E aí eu vou ler o que está escrito aqui para a gente poder conversar melhor. Está escrito assim no livro de Jeremias, na Terra, ele estava aproximadamente 1.100 anos antes de Jesus, tá? Antes da chegada do Cristo. Ele diz assim: eis que diz o Senhor dos Exércitos, Deus. É por isso que o povo judeu até hoje acha que Deus vai dar vitória física, governamental sobre o planeta, não é sobre uma região, não. O judeu, baseado no Senhor dos Exércitos, ele acredita assim, que Deus vai colocar a terra sob o domínio do povo judeu. Não é como já vimos que não dá certo, né? Cada época tem um povo que manda mais do que o outro. Não escutei as palavras dos profetas que vos profetizam e vos enganam. Eles publicam as visões de seus corações e não o que aprenderam da boca do Senhor. É uma questão muito, muito séria essa dos profetas para o povo antigo, que o profeta, entre outras particularidades, a principal era a adivinhação, tá? É falar do teu futuro, que o passado a gente sabe, não é coisa muito boa de lembrar, mas a gente quer sempre ter uma perspectiva de coisa boa no futuro, né? No futuro nós vamos ser espíritos superiores, vamos. Esse futuro está entre um dia e 1 bilhão de anos, mas é futuro. Então, a nossa destinação é essa, temos espíritos superiores. Demora um pouquinho de tempo demora, mas somos imortais, gente, não podemos esquecer isso. Somos espíritos que a nossa trajetória ela é infinita. Então, o que é 1 ano ou 1 bilhão de anos? Um período, só isso. A gente não fala assim, fulano, dá para tu fazer isso, depois eu faço, não é? Aí tu olha no calendário e tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tem um dia depois no calendário? A gente não faz. Então a gente tem a liberdade. Se eu falei depois, o depois quem decide sou eu. E também o nosso progresso moral, quem decide somos cada um de nós. Mesmo que o nosso benfeitor José Carpinteiro se materializasse aqui, agora, sem que a gente desencarnasse de medo, tá bom?
não fica preocupada, você não vai desencarnar de medo. Mas ele materializasse aqui e falasse assim, a partir de agora eu vou dar um passo em vocês e vocês vão ser pessoas boas. Ele não poderia fazer, porque é uma decisão que cabe a nós. Nós é que temos que decidir isso. Se nós temos que decidir isso, eu também tenho que analisar se esse espírito que se materializou aqui... Alguém sabe como era, como foi a figura de José, o carpinteiro? Dá uma descrição física dele? Não, não temos não temos nenhum relato sobre isso. Nem sobre o rosto de Jesus especificamente nós temos, né? Não temos. Nós temos uma carta, né, de Públio Lentulus a César, que está lá nos arquivos do Conde Cesadini, que Públio Lentulus faz uma descrição razoável de Jesus. Mas um desenho da figura do mestre não temos. Então, toda vez que a gente fala assim, pensa em Jesus, a gente pensa num ator de Hollywood, né? Para poder associar, não é assim? É ainda uma necessidade nossa. Então, se um espírito se materializa aqui e diz que vai dar um passo na gente, que vai virar tudo pessoas boas, esse espírito está querendo tirar onda com a nossa cara. Por quê? Porque um benfeitor da elevação moral de José, ele ia falar assim para a gente, o quê? Sejam bons, pratiquem a caridade, afastem-se dos vícios e das atitudes inferiores para que possam tornar-se espíritos melhores. Esse seria o conselho dele. Então, não é porque um espírito se apresenta com um nome pomposo que a gente vai dar crédito, não. A gente tem que analisar. Aqui na casa tem psicografia, Rubens? Não, mas nas casas que tem psicografia, eu já verifiquei isso, começa ali, está igual o Vicente ali, está psicografando ali um desenho ali. Mas aí ele começa a psicografar, já quer saber quem é que vai afinar a mensagem. Sabe? Como se isso é que fosse o importante de uma mensagem. Começa uma mensagem mediúnica, algum benfeitor vem nos esclarecer. A gente só vai prestar atenção se o nome dele for Chico Xavier. Caraca, tu não sabe quem foi lá na casa ontem? Chico Xavier deu uma mensagem lá. É mesmo? O que ele falou? Mas aquela coisa de sempre, de fazer o bem, praticar a caridade. A mensagem a gente não guarda. A gente quer guardar o nome que foi utilizado, porque isso, para a gente, na nossa ainda ignorância, na nossa infantilidade, é que dá status para casa ou para reunião, quando não é verdade. Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo que tem irmão que se intitula como um protetor amigo, né? Um espírito amigo, o protetor do médium, ele coloca sempre uma situação genérica. Por quê? Porque ele quer que a gente preste atenção no conteúdo da mensagem. A casa que o espírito, quando é necessitado, fica matriculado em 2 casas. Já vou avisando. Né? A minha casa de trabalho é o Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na freguesia, na Edgar Werneck. E eu também, às vezes, colaboro no Cefac, da Jane, né, aqui no estado do Pau da Fome, 2482. E eu estava indo ou para o Cefac ou indo para a minha casa de trabalho, eu abria e caía essa mensagem, sabe? Falsos cristos e falsos profetas. Mas assim, uma semana direto, Rubens, caindo a mesma mensagem. Eu falei, gente, e não era porque, às vezes, eu abria em casa a mensagem, chegava no centro, pegava o evangelho, abria... Eu falei, gente, o que está vendo, né? Será que eu estou sendo envolvido por algum espírito, né? Galhofeiro, brincalhão? E aí tem certa hora que é melhor você não perguntar, porque a espiritualidade responde, sabe? E aí um amigo espiritual respondeu assim, não, é para você tomar cuidado para você não ser um falso profeta. É você não trazer proposição da sua vontade em detrimento daquilo que o Evangelho propõe, em detrimento daquilo que a codificação kardeciana nos orienta. Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai propagar um ensinamento, fazer uma palestra, porque eu poderia aqui contar inúmeras mentiras sobre mim e quem não me conhece vai falar, pô, Evaldo é um cara legal. Mas eu sempre gravo as minhas palestras, sabe? Eu sempre gravo. Hoje eu não estou gravando porque o Rubens está gravando. Depois eu roubo do canal da casa e boto no meu canal do YouTube. Sabe por quê? Porque minha esposa e meus filhos assistem depois.
E eles são aquelas pessoas que mais irão corroborar ou... Ô pai, tu não faz isso não. Tu falou lá na palestra, mas tu não fala não, tu não faz não, pai. Então, é um meio pelo qual eu tenho que vigiar minhas palavras, porque eu tenho que falar a verdade, mesmo que ela não me agrade, mesmo que ela não traga satisfação em relação ao grupo que eu estou inserido. E quando a gente fala em falsos profetas, nós estamos falando que nós podemos propagar uma mentira. E tem ele é filósofo, esqueci o nome dele, ele está muito no YouTube. Ele diz o seguinte, que uma mentira contada com convicção, ela vira verdade para aquele que não tem preparo sobre o assunto. Entende? Então a gente tem que ter esse cuidado dentro da casa espírita, porque vir aqui à frente falar não é difícil não, gente. Tem que ser um pouquinho cara de pau, mas difícil não é. Agora, o que vai ser trazido? É o que está aqui no Evangelho ou o que está dentro da minha vontade de falar? Eu termino, tem algumas oportunidades que eu termino um estudo, eu confesso, eu fico com raiva. Por quê? Porque eu tenho que falar do que eu não faço ainda. Sabe? Amai os vossos inimigos. É fácil. Às vezes a gente não consegue amar os parentes, a família. Tem dia que eu olho para a cara da Ivana e falo assim, cara, eu casei com ela, então agora ela vai ter que me aturar, né? Tá, ela vai ver. Mas ela quando vê, eu já tenho o tempo de eu mudar a história para ela, entendeu? Eu enfeito o pavão, né? Mas não é assim, não é a realidade. Às vezes a gente chega dentro da casa espírita e aí fala assim, cara, eu vou ter que falar com o Vicente. Vicente hoje fez uma ignorância comigo. Só que ele não percebeu que ele fez a ignorância. Às vezes ele respondeu de uma forma natural e, para mim, foi uma ignorância. Então, qual é a proposta da doutrina? O princípio da fraternidade, da benevolência, da indulgência. Isso é a parte mais difícil. Porque Kardec pergunta aos benfeitores como Jesus entende a caridade. Isso daí é um chute na canela, porque os benfeitores falam assim, para o Cristo, a caridade ela é composta de beneficência, benevolência para com todos, indulgência para os erros do semelhante e perdão incondicional. Perdão incondicional é aquele que Jesus propõe, o 70 vezes 7. 70 vezes, mas não é quando chega a 490 você pode odiar, não. 70 vezes 7, o mesmo erro no mesmo dia. No dia de amanhã começa a contagem do zero de novo. Ainda já estamos preparados para isso? Não, a sinceridade é essa, não estamos preparados para isso. A gente entra naquela questão de que Deus não dorme, né? O castigo vem Não, agora vem o WhatsApp, vem pelo WhatsApp, é mais rápido que cavalo. Cavalo agora não, demora muito tempo, né? O WhatsApp é mais rápido. Não tem essa situação, por quê? Porque quando eu assim me pronuncio, eu sou um falso profeta. Porque a questão não é só daquilo que os espíritos vão trazer de informação através dos irmãos da casa, não é só isso. Isso daí, a gente até tendo um pouquinho, assim, de estudo, sabe? Que estudar a doutrina não é favor, é compromisso nosso, porque o Espírito de Verdade nos deixou 2 mandamentos. 2. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então, o espírita que não se esforça em amar o seu semelhante, ele está perdendo tempo na condução da sua religiosidade. E se ele não se propõe a ler, a estudar, a ler é muito chato. Não, chato é ficar vendo novela, a gente fica vendo séries intermináveis do Netflix, né, da Prime Video, a gente perde um tempo enorme do dia vendo uma série. Eu estou falando porque as minhas filhas fazem isso, né? Ficam vendo série, passa sábado e domingo, pai, eu trabalho de segunda a sexta. Fala isso quando começar a pipocar os problemas na tua vida, fala assim para Jesus, Jesus, olha só, eu fiquei em trabalho de segunda a sexta, agora tu que tem que fazer a minha parte, não vai dar.
Então, se eu tenho tempo para tantas coisas que não são produtivas para mim, espírito, a gente tem que pensar como espíritos imortais, como aqueles que continuarão a viver depois que esse corpo perecer. Nós temos que pensar assim. Então, e eu, buscando estudar a doutrina, buscando me esclarecer, se alguém me traz uma proposta que difere daquilo que o Evangelho de Jesus me propõe, eu tenho condições de recusar aquela informação. Emmanuel chegou um momento para Chico e falou para o Chico: Chico, se algum dia eu lhe propor algo que fira o Evangelho de Jesus ou a codificação kardeciana, me abandone e fique com o Evangelho e com Kardec. O que nós vemos muitas das vezes na casa espírita, o endeusamento do indivíduo, sabe? O endeusamento do indivíduo. Uma vez eu fiquei triste que eu fui assistir uma palestra numa casa muito grande, né? E algumas pessoas estavam com camiseta de fã-clube do orador da noite. Isso não é espiritismo. E não é evangelho também. Porque o nosso objetivo é seguir aquilo que Jesus nos fala. Porque o Jeremias fala aqui, se você seguir o que o Senhor te propõe, você não cairá nas garras dos falsos cristos e falsos profetas. Por quê? Porque você vai estar solidificado num conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos oferece. Não importa quem vem aqui na frente falar o assunto proposto pela casa, mas tudo que for falado tem que estar em consonância com o que está no Evangelho. Se eu falar assim, não, aqui está certo, a vida é assim, nós estamos num plano de prova e expiação. Aqui é uma coisa esquisita mesmo. Bateu, levou. Está errado. Está errado. Enquanto eu ainda me refiro a determinados irmãos com temas, com títulos pejorativos, passei no Tiana Taquara, estava cheio de mendigo. E se for você que for ficar naquela situação, vai querer ser chamado de mendigo? Não. Então, por que você não se refere aos irmãos em situação de rua? Porque ninguém mora na rua, rua não é casa. Se você vê passar, que a gente presencia lá perto da nossa casa, lá, passar alguns irmãos que são dependentes químicos de vários tipos de droga, por que vai rotular eles como cracudo? Se for teu filho, tu vai querer essa denominação? Ah, lá vai meu filho, ele é cracudo. Você vai querer? Vai falar assim? Se a gente não tem a mudança do nosso linguajar, como é que vai ter a mudança do comportamento? Porque o Evangelho fala, Jesus fala assim para a gente, faça ao teu semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Esse é o princípio da empatia. Ah, não, olha só, fulano é ladrão, tem mais jeito não. O espírita falar que alguém não tem mais jeito, ele está esquecendo a proposta de evolução, de progresso, que todos nós estamos afetos a ela. Não é que queiramos progredir, não. Temos que progredir. Então, se eu não estudo a doutrina... Eu estava fazendo, Rubens, uma palestra numa casa lá em Guadalupe, e eu estava falando justamente do respeito em relação às condutas mal direcionadas de alguns irmãos, né? Como aqueles que ainda sentem a necessidade de roubar, do assalto, do latrocínio, né? Que é o assalto seguido de morte. E eu falando da necessidade de que eu tenho de mudar a minha linguagem, sabe? De mudar a minha linguagem. Porque, afinal de contas, Emmanuel fala para nós que aquele irmão, o maior criminoso que você tem a notícia, e cada um pensa em quem quiser, o maior criminoso, Deus ama ele na mesma intensidade que me ama. Então eu estava falando sobre isso. Aí tinha um casal, sabe, você está na plateia, e palestrante que não tem que fazer, faz leitura labial, sabe? O palestrante é um bicho esquisito mesmo. E aí o rapaz falou assim, é ruim que eu fazer uma prece para um bandido. Bandido bom é bandido vivo, porque só assim ele vai poder se modificar, entende? Aí quando ele falou isso, mas eu fui na hora. Né? Eu falei, porque aquele a quem eu chamo de bandido, ele pode ser um amor meu de existências anteriores.
E quando chego na espiritualidade, e aí vem aquela assim, eu podia ter estendido a mão, dando uma vírgula de confiança na proposta de mudança dele, e não dei. Então, nós temos que estar atentos, porque dentro da casa espírita é muito fácil ser espírita. É muito fácil, sabe? Porque aqui, quando alguém fala uma coisa que eu não gosto, eu engulo arranhando e dou um sorriso amarelo. Lá fora, se não me der boa noite, eu fico com raiva. Mas quem eu sou na realidade? Esse aqui dentro? Ou a minha realidade é lá na rua? Então, se eu tenho duas propostas de comportamento, eu estou agindo como um falso profeta. Eu estou agindo como tal. Porque a doutrina dos espíritos é baseada numa frase de Jesus, quando o mestre fala assim, que o seu falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é obra do inimigo. Quem é o inimigo? Satanás, diabo? O nome que você quer dar? Não. Sabe? Tem um Khalil Gibran Khalil, né? um autor libanês já desencarnado. No livro dele, ele coloca assim, o divino mandou amar os inimigos. Resolvi obedecer, comecei a me amar. Porque não existe inimigo mais ferrenho para mim do que eu mesmo. Não existe. Porque quando eu tenho a percepção que a mensagem vem me esclarecendo sobre a necessidade da minha mudança de comportamento, eu falo, não mudo. Não mudo. Nasci assim, síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, morri, vou morrer assim, e vai voltar para o umbral assim, sabe? Porque a proposta da reencarnação é de mudança de comportamento. E, às vezes, são mudanças pequenas. Tem uma pergunta ao Livro dos Espíritos, eu acho que é 889, eu não tenho certeza, não. Eu acho que é. Kardec pergunta assim, pode o homem, pelos seus meios, vencer as más inclinações? Aí a resposta é assim, sim, e realizando esforços muito insignificantes. Esse muito insignificante que me chateou, porque muitas das vezes eu vejo algumas atitudes minhas que eu não concordo, mas ainda eu repito elas, e quando eu vejo que são um esforço muito insignificante para deixar de falar, quer ver uma coisa? Parar de falar palavrão. Mínimo, o mínimo que for, a coisa assim, mais suave que for, que eu, antigamente, eu era, minha mãe falava que era a boca suja, né? A mamãe falava assim, vou passar água sanitária na tua boca para limpar um pouquinho. E aí eu comecei a fazer um esforço íntimo de não falar mais palavrão. Hoje, quando acontece disso aí, e às vezes acontece, eu acho estranho. Eu acho estranho. Normalmente eu peço desculpa para quem ouviu, sabe? Mas é uma questão que você vai desencadeando normal. Sabe por quê? Porque se você não vigiar esse hábito de falar palavrão, você vai falar palavrão dentro da casa espírita. Porque é natural, você não tem um hábito de controlar as palavras que você usa, que aí fala assim, o que eu vou falar agora é uma grande mentira, tá? Eu vou dividir com vocês. É uma grande mentira. Falei sem pensar. Não tem isso? É mentira. Porque o senhor Allan Kardec fala lá na Gênese que o pensamento é mais rápido do que um raio. Por que ele fala isso? Que a época de Kardec ainda não havia a teoria da relatividade de Einstein, que só veio surgir em 1902. E aí Einstein fala para a gente da velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Então, Kardec fala que o pensamento é mais rápido do que a velocidade da luz. Por que ele está falando isso? Ele está falando o quê? Para nós, no plano material, não. Lembra que nós somos espíritos, que estamos temporariamente num corpo físico? A nossa capacidade de raciocínio como espírito é quem produz o pensamento, não é o cérebro físico que produz, é o espírito que produz o pensamento. Porque o que é o pensamento? No livro, acho que é o Consolador. Acho que é o Consolador de Emmanuel. Não é Consolador, não. É um outro livro, vou lembrar o nome. Emmanuel tem o capítulo 2 desse livro, ele fala sobre a vontade. E Emmanuel fala para a gente que a primeira criação do espírito
Primeira criação do espírito é o desejo. É a primeira criação. É o desejo. Para o bem ou para o mal. É o desejo. Em seguida, é Pensamento e Vida, o nome do livro. Capítulo 2, depois, se você tem em PDF, só achar depois para dar uma olhada. A primeira criação do espírito é o desejo. A segunda criação é o pensamento, que reveste esse desejo. Que quer ver uma coisa? Quem está com desejo de tomar um sorvete de chocolate, um pedaço de morango, a gente mentalmente já não criou a imagem, não é? Essa imagem criada é fruto do pensamento, porque o desejo inicial foi eu que propus, que era o sorvete de chocolate com pedaços de morango. Aí Emmanuel fala que esse pensamento que revestiu o desejo, ele pode se transformar em ato ou não pela ação da vontade. Tá? Que ele chama de gerente do escritório de ações da alma ou do espírito. Então, quando eu analiso algum assunto através do desejo da compreensão e eu formo esse pensamento, entre a formulação desse pensamento até a minha palavra ou a minha ação, tem um vácuo de tempo que a velocidade da luz é lenta. Então, eu me torno responsável por tudo que eu falo ou faço e não posso alegar que foi sem pensar, que é uma grande mentira que nós estamos colocando. Daí a nossa responsabilidade daquilo que nós fazemos. Eu falei numa outra oportunidade aqui, não sei se vocês vão lembrar, que a maior encrenca para nós espíritas, quando a gente desencarnar, é que vai ter um telão, tamanho dessa parede aqui, que vai passar todas as mensagens do WhatsApp, até aquela que a gente apagou. É porque eles têm um programinha que eles recuperam as mensagens. Aí vai aparecer aqui, sabe? Todas as mensagens. Eu preferiria ter desencarnado de novo, né? Por quê? Porque são os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos ficam gravados na nossa alma, no nosso perispírito. Então, os benfeitores, eles olham para a gente e meu Deus, lá vai Evaldo de novo contando um cascata, dizendo que é bom, que faz caridade, que tem paciência, desde que não seja no trânsito, né? Daqui de Jacarepaguá, a linha amarela, né? Então, nós não teremos a condição de enganar o plano espiritual fazendo cara de paisagem, sabe? Cara de boazinha. Quando alguém fala uma coisa aqui dentro para a gente, isso é a hora de chegar? Sabe que a reunião começa às 8 horas? Ah, meu irmão, estou aprendendo, na próxima semana eu chego cedo, mas deixa, vai precisar de mim? Estou vendo só o que eu vou responder. Sabe? A nossa realidade é essa. Então, quando eu tomo atitudes ou eu crio alguma frase que ela não se transforma, seja bem-vindo, meu irmão, que ela não se transforma em verdade pela minha vontade, eu estou sendo falso profeta. Eu não estou agindo com a decência que o Evangelho me propõe. Porque um mestre fala, eu vou repetir, que seu linguajar seja assim, sim, não, não. O que passar disso não tem para o Evangelho, talvez, quem sabe, um dia. Não tem. Ou é sim, ou é não. E todas as duas respostas geram consequências inevitáveis. Geram consequências. Agora, eu tenho que estar também ciente que essas consequências não vai ser ninguém que vai passar no meu lugar. Elas são minhas. Se eu ainda não arbitro a minha vontade baseada no contexto que o Evangelho me propõe, eu estou assumindo a responsabilidade por ser um falso profeta. E aí, o que Jesus fala? Senhor, profetizei em teu nome, expulsei demônios, curei cegos. E qual vai ser a resposta do mestre? Afastai-vos de mim, vós que só iniquidade cometeste. Por que Jesus está falando isso? Fazer a caridade está errado? Não está errado. Mas eu queria fazer para aumentar o meu prestígio, para valorizar a minha pessoa. Chega aqui, Vicente, vou te dar um passe. Aí dou um passe no Vicente, aí está melhor, Vicente. Isso é falso profeta. Porque eu posso ter sido o veículo para dar o passe mesmo, mas quem deu o passe foi a espiritualidade, não fui eu. Pedro, Jesus já tinha retornado ao plano espiritual, Pedro estava na casa do caminho, vira para João e para Tiago e fala assim,
vou no templo orar, templo de Jerusalém. E saem os três a caminho do templo. Quando chega na porta de Salomão, o templo, se eu não me engano, eu vou chutar porque eu não tenho certeza, eram 36 portas, cada porta tinha um nome, né? E a principal era a porta de Salomão, que foi aquele que construiu o templo na primeira oportunidade, depois de Davi. E Pedro, quando vai subindo as escadas, tem um homem sentado, paraplégico, e o homem fala, dá uma esmola, pelo amor de Deus. Aí Pedro fala para João e para Tiago, pelo amor de Deus, você não pode recusar nada. Aí Pedro olha para o homem e fala assim, eu não trago nem ouro nem prata, e de mim mesmo nada tenho para dar, mas aquele a quem sirvo, esse tem. Levanta-te e anda em nome de Jesus. E o homem levantou e andou. Então, na hora do passe, fui eu que dei o passe no Vicente, ele está melhor? Não, não foi. Eu fui apenas um intermediário, como Pedro nos ensina, que ele também foi um intermediário. Então, se na hora eu dou o passe no Vicente e pergunto se ele está melhor, eu estou dizendo que a ação foi minha. E quem é que pratica uma ação achando que vai ter os louros dela? O falso profeta. Falso profeta. Evaldo, você fala certas coisas. Não, Evaldo não está falando de orelhada, não. Está aqui no livro. Está aqui no Evangelho, no capítulo 21. É só a gente se dedicar a estudar e pôr em prática aquilo que o Evangelho nos propõe. Porque aqui dentro, todo mundo quer ser bonzinho. Sabe? Todo mundo quer ser bonzinho. Mas só que nós não somos... Alguém mora aqui dentro, não? Não, né? Tem colchão? Vai fazer a casinha vai ser lá fora. Eu estou falando aqui no salão. No salão. Não dá, né? Hã? Não, espírito não mora, eles trabalham. Que a gente que é preguiçoso, a gente quer dormir, né? Mas deixa o ventilador ligado que está calor, né? Então, a gente aqui dentro, nós temos atitudes que não condizem com a nossa realidade. Não é que eu vou ter que ser falso aqui dentro, não, pelo contrário. Eu tenho que levar o que eu aprendo aqui dentro lá para fora, para a minha vida de relação, sabe? A minha vida de relação. Eu não tenho mais o hábito de ver televisão. Lá em casa, minha televisão só é ligada quando minha sogra está lá, que ela gosta de ver. Mas eu não tenho mais o hábito de ver televisão, porque eu dedico o meu tempo livre a assistir palestra, a fazer leitura, a preparar algum estudo, mas eu julgo que eu ganho mais assim. Sabe? Evaldo, eu preciso distrair minha cabeça, são tantos problemas, concordo. Eu distraio a minha cabeça na oportunidade de ajudar alguém. Evaldo, você é o cara? Não, de pau. Eu sou o cara de pau. Porque muitas das vezes eu não faço com a intensidade que eu poderia fazer mediante do que eu já estudei. Mas em algum momento nós temos que começar com a proposta de mudança de comportamento. Porque senão vamos nos transformar em falsos profetas, sim. Sabe? Que Jesus fala que são aqueles igual túmulo, caiado de branco por fora e cheio de podridão por dentro. Tinha antigamente um ditado que falava assim, por fora bela viola, por dentro pão borolento. Não é? O que quer dizer isso? É que somos os falsos profetas ainda, que a gente quer passar uma imagem de uma pessoa boazinha, amiga, cordata, e aí as pessoas falam assim, mas não pisa no meu pé. Não, é quando pisa o pé que você tem que comprovar o que o Evangelho já modificou na sua vida. Estevão estava diante do Sinédrio, está lá no livro Paulo Estevão, né, de Emmanuel, diante do Sinédrio, e Saulo de Tarso estava inquirindo a ele. E Saulo pergunta para ele, você insiste em seguir ao infame carpinteiro? Isso aí, Estevão falou, eu não sigo o infame carpinteiro, eu sigo o Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aí Saulo fala assim para ele, sabes que eu posso fazer você sofrer e mudar de opinião? Aí Estevão fala assim, eu reconheço, tribuno, que o Sinédrio tem 1000 modos de me fazer chorar, mas jamais tocará no meu amor pelo Cristo. A resposta de Saulo foi uma bofetada em Estevão.
A resposta foi uma bofetada. Sabe por quê? Porque quando a gente encontra alguém imbuído do evangelho, da prática do evangelho, a gente não dá crédito. Porque se eu não sou, por que o outro quer ser? Então, a proposta que o evangelho nos traz, que a doutrina dos espíritos nos traz, é uma proposta de intronização daquilo que eu estudo, daquilo que eu aprendo, para que eu possa, praticando lentamente, que ninguém vai dar grandes saltos no processo de assimilação da doutrina de uma existência para outra. Não dá, não dá. Nós temos que caminhar passo a passo, né? E nessa possibilidade de caminhar passo a passo, nós temos que ter a certeza que Jesus espera por nós, mas não espera a nossa chegada até a Ele com aparência de bonzinho. Nós chegamos até Ele, como Paulo de Tarso fala na carta a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, né, que ele fala: lutei o bom combate, guardei a fé, já não vivo em mim, mas em mim é o Cristo que vive. Guardar a fé é que mesmo diante de todas as dificuldades, todas as tribulações que nós tenhamos na nossa existência, eu me manter, que fé vem de fidelis, de fidelidade, eu me manter fiel ao que Jesus me ensinou. Agindo assim, eu terei mais possibilidades de identificar um falso profeta e também me precaver de não ser um falso profeta. Porque tudo aquilo que eu falo numa reunião, num estudo, primeiro ouvir sou eu. Então a minha responsabilidade aumenta no sentido de que eu preciso mudar o meu comportamento para ser coerente. Porque na hora que passar na rua, me ver numa situação infeliz, de uma ação infeliz, a pessoa olhar e falar assim: poxa, Evaldo, não mudou nada. É a pior frase que um espírita pode ouvir, sabe? Fulano não mudou nada. Muitas das vezes a pessoa fala isso no aspecto físico, né? Que mantém a mesma aparência. Mas para nós, sabemos que a nossa mudança foi tão pequena, intimamente, no nosso comportamento, que não foi digno de notar, de ser notado por ninguém. Ser falso profeta é viver lá fora algo diferente daquilo que aprendemos aqui dentro. Que Jesus nos abençoe.